Fala pessoal do Química Total Online, tudo bem? Professor Caio Martins aqui. Depois de muito tempo sem postar um conteúdo, voltamos. Minha gente, agora a gente está com um novo formato, uma nova identidade, novas artes, uma nova apresentação, para que a gente tenha um fôlego novo para recomeçar e trazer de volta a atividade esse canal que faz com que a Química deixe de ser o seu pesadelo. Hoje eu vou trazer para vocês uma sequência de questões de uma prova de professor para ensino médio do Colégio Pedro II. Então uma prova que não é muito abordada, né? Então se você procurar gabarito comentado dessa prova, você vai se encontrar com muita dificuldade. Então vamos trabalhar, são questões mais interessantes, com um nível um pouquinho maior. Né? Se você vai fazer uma prova de IMITA, podem ser questões que possam te interessar de alguma forma, tá bem? Então, vamos trabalhar. Vamos começar pela questão de número 7. Pô, Caio, por que tu vai começar pela questão de número 7? Simples, porque essa prova ela tem questões de educação. Então, aqui, a intenção nossa é abordar só as questões de química, tudo bem? Então, vamos embora! Seguinte, percebe que a gente tem uma novidade aqui, antes da gente começar a questão. Olha aqui no cantinho, aqui embaixo, você tem um QR Code que leva direto para a nossa página lá do Instagram. Rapaz, se você estiver vendo pelo teu computador ou pela sua TV, é só apontar a câmerazinha do seu celular para esse QR Code que você vai direto para a nossa página do Instagram. Tudo bem? Segue lá, interage com a gente, tem um bando de material lá que pode te interessar. E vai vir muito mais. Mas, conversas à parte, vamos direto para a nossa questãozinha. Partiu! Olha só, questão 7. O laboratório de uma indústria farmacêutica recebeu vários lotes de matéria-prima para a produção de um determinado medicamento. Para verificar a qualidade do material recebido, um técnico realizou um ensaio utilizando cromatografia em camada delgada, a famosa CCD. O material analisado foi coletado por amostragem a partir de 2 lotes recebidos. Utilizou-se uma substância padrão, de acordo com as recomendações específicas, e os resultados encontrados estão representados a seguir. Então vamos lá, adendos, tá? Para que serve uma cromatografia em camada delgada? Cromatografia, como geral, é uma técnica de identificação de espécies na sua grande maioria. A cromatografia de camada delgada, ou antigamente se chamava de camada fina, ela é uma técnica extremamente simples. Ela consiste numa placa, né, que é a nossa fase estacionária, que é a plaquinha. Geralmente é uma placa de sílica gel, que é uma placa extremamente polar, né, tem uma polaridade bem grande, tudo bem? E aí a gente coloca esse cara em um eluente, que a gente também pode chamar vulgarmente de solvente, vai. A gente precisa de um solvente específico, né, nem que seja muito polar, nem que seja muito apolar. Ele tem que ter uma polaridade ideal, né, para que a gente tenha uma interação interessante entre a sílica gel, que é a nossa plaquinha, e o nosso eluente. Se ele for muito polar, aí ele vai ser muito atraído pela sílica, então pode dar problema. Se ele for pouco polar, aí ele vai arrastar pouco as substâncias na hora da cromatografia. Então a gente tem que achar um solvente que seja de polaridade ideal. E aí ele te deu já aqui certinho, né, o padrão e a amostra dos 2 lotes, a amostra do lote 1 e a amostra do lote 2. Então, A1 para a amostra do lote 1, A2 para a amostra do lote 2. Fechou? E aí, ele já te deu aqui os resultados dessa cromatografia. Então, aqui a gente tem um padrão, né, o padrão teve o spot aqui, a amostra 1, que teve o seu spot aqui, e a amostra 2, que teve 2 spots. Né, teve 2 revelações. A partir da análise dos resultados obtidos na cromatografia, é correto afirmar que o lote, letra A, 1, apresenta a substância com RF igual a 0,6, que possui maior afinidade pela fase estacionária? Vamos lá, olha só. Primeira coisa, como a gente identifica se a gente tem uma estrutura, pelo menos, que a gente tenha, dentro de algum desses lotes, a estrutura padrão? Se a gente tiver pelo menos um fator de retenção igual. O que é esse fator de retenção? Esse fator de retenção, basicamente, é como se fosse a quantificação da espécie. Esse fator de retenção me diz quantas espécies eu tenho, e aí, comparando com os fatores de retenção, a gente vai ver. Se eles estiverem no mesmo lugar, significa que a gente tem a mesma espécie nesses 2 lotes afirmados.
né? Se a gente tiver mais de um, significa que esses vários spots são várias espécies. Então, por exemplo, quando a gente amostra o padrão, esse padrão ele me dá um RF. A amostra 1 me dá outro RF. A amostra 2, ela me dá 2 RFs. Como assim? Ela me dá 2 pontos de avaliação. Tudo bem? Ou seja, significa que aqui eu tenho duas substâncias. Aqui eu só tenho uma e aqui eu só tenho uma. Então, o que a gente vai usar para poder saber se eu tenho dentro do padrão e dentro das amostras a mesma espécie? O nosso fator de retenção. E como a gente calcula esse fator de retenção? O nosso RF, né, o nosso fator de retenção, ele é igual à distância percorrida pelo meu soluto, ou seja, a distância percorrida pela amostra, que eu vou chamar de ds, sobre a distância total do meu eluente, ou seja, o quanto eu tenho de eluente dentro da placa em sílica gel. Tudo bem? Isso daqui é a equação que eu vou usar para calcular o meu RF. Então, qual é o RF da minha amostra padrão? Eu vou chamar de RFP. Né? Então, meu RFP ele é igual a 4, que foi o quanto o meu soluto percorreu, dividido por 10. Ou seja, o meu RF aqui é igual a 0,4. Tem unidade? Não. Por quê? Porque eu tenho a mesma unidade tanto na parte de cima, no numerador, quanto no denominador. Então, aqui é um número puro, ou seja, adimensional. Então, meu RF do padrão é 0,4. Meu RF da amostra 1, que eu vou chamar de RF A1, também é 4 décimos, ou seja, 0,4. O que a gente já pode analisar? Que dentro dessa amostra do lote 1, eu tenho a mesma substância do padrão. Certo? Por quê? Porque me deu o mesmo RF. E o que eu tenho no RF do meu lote 2? Pô, aí eu já tenho dois RFs possíveis, né? Eu tenho um RF que vai ser 0,6, né? Porque vai ser 6 décimos, que é o meu primeiro RF aqui. E eu tenho um RF2 que vai ser 0,8, ou seja, 8 décimos, certo? Então, vamos lá. 1 apresenta a substância com RF igual a 0,6? Não. 1 apresenta RF 0,4, né? A gente acabou de ver essa informação. Que possui maior afinidade pela fase estacionária. Vamos lá. Como é que a gente identifica se uma certa espécie tem muita afinidade com a fase estacionária ou pouca afinidade com a fase estacionária? Quanto mais essa espécie subir, menos afinidade com a fase estacionária ela tem. A gente também pode chamar isso daqui de fase fixa, né? Porque ela não se move. Quanto menos ela subir, mais afinidade com a fase fixa ela tem. Então, por exemplo, se um cara sobe muito, significa que ele tem muita afinidade com a fase móvel. Ou seja, ele tem muita afinidade com a fase do meu solvente, do meu eluente. Se o cara fica mais perto do começo da corrida, esse cara tem afinidade com a fase fixa, com a fase estacionária. Por quê? Porque ele agarra na sílica de uma forma que a sílica não permite que esse cara suba com o solvente. Tudo bem? Então, subiu muito, muita afinidade com a fase móvel. Subiu pouco, muita afinidade com a fase estacionária. Fechou? E aí, o que a gente já garante? Se o cara tem muita afinidade com a fase estacionária, significa que ele é bastante polar, né? Já que a sílica gel é bem polar. Se ele tem afinidade com a fase móvel, significa que ele tem uma polaridade reduzida. Então, por exemplo, esse cara do lote A1 é mais polar do que esses caras do lote A2. Por quê? Porque ele está mais próximo da base da corrida. Ou seja, ele tem mais afinidade com a fase estacionária e menos afinidade com a fase móvel. Ou seja, aquela regrinha, né, que a gente aprende no ensino médio. Polar solubiliza polar. Né? Então vamos lá. Letra B. Então a 1 a gente já consegue eliminar de cara. 1 apresentou apenas uma mancha com RF igual a 2,5. Não. RF é 0,4, né, rapaz? Não é 2,5. Então a gente já pode passar. Letra C. 2 não apresentou mancha com RF igual a 0,4. Logo, não contém a substância de interesse. Perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Porque lembra do que eu falei? Se a gente identifica a mesma espécie em lotes diferentes, ou seja, em análises diferentes, eu tenho que identificar o mesmo RF. O fator de retenção é o que vai indicar para a gente a presença dessas espécies, iguais nesses lotes distintos. Né? Então, o gabarito da nossa questão de número 7 é letra C de casa. Fechou? Então, dessa forma, a gente termina a nossa primeira questão, que é a questão de número 7. Falou? Segura aí e já vem mais. Valeu, falou, tchau, tchau.